Então, eu acho que a gente pode começar aqui essa transmissão. Boa noite a todos e todas, boas-vindas. A gente tem agora o privilégio, né, de estar com a presença do Pajé Icamuru, da aldeia Boa Vista, e do seu filho Nauapanã. E o privilégio porque a gente vai ter essa conversa com a Elce Lagru, vamos evocar as vozes da floresta e tivemos esse presente de conectar com nossos amigos Runicuim, lá do Rio Jordão, que estão em trânsito em São Paulo, parados por conta da quarentena. E então eu acho que um grande presente para a gente ouvir um canto. Muito obrigada, Camuru, muito obrigada, Namapanã, por vocês estarem com a gente, por vocês aceitarem esse convite de oferecer um canto para a abertura dessa conversa com a Elce. E eu vou passar a voz para vocês. Boa noite para vocês todos. Nós estamos todos de saúde. Desde mês de fevereiro que eu comecei a viajar, até eu estou aqui em São Paulo ainda, junto com o Tia Moro, com o Tia Mariana ainda. E já estou para ir para o Acre agora, para a aldeia. Agora, nesse tempo, como você está falando, né, nós estamos... Eu sou Runicuim, você já como é, a distância onde nós moramos, Runicuim, Acre, Amazonas. Nosso Pancochipá, natureza, e o nosso Utincochipá, natureza, nosso Iwancochipá, natureza. Esse daí que é primeiro trouxe a força para nós ver como nós estamos vivendo nessa época. Muito histórico, muito feio, muito burocracia, temporal muito feio. Por esse tanto, nessa época, não vai passar perto com nós, né? Não vamos saber história, essa conversa. Por esse tanto aí, eu vou apresentar a cantoria para você ver. E, como eu estou dizendo, né, nessa cantoria sagrada, cantoria de cura, como nós estamos vendo nessa muito temporal ver. Vamos sonhar bem claro, bem bonito, sonha tudo em paz. E vamos defender a doença, toda coisa em perigo, enquanto durante nós estamos vendo esse tempo. Isso daí, todas as planetas é uma coisa só. Mas cada tem diferente. Essa história é muito longe. Eu vou apresentar primeiro essa cantoria, abertura, para poder nós encaminhar com salvação do nosso Pancochipá. Esse daí que ele que traz a força deles, a cura e a salvação. Não é nós, não é eu, que eu estou falando assim, esse que está ajudando nós. Tempo atrás, antes de nós, antes de vocês, tempo de maloca, tempo de cativeiro, sempre nós vinha luta, quando meus povos, sempre ele vinha nessa luta, com as nossas cantorias, e cantoria sagrada, muito bom, e cura. Sempre nós confia nessa nossa cantoria, nossa cura, do Unicum. Você já sabe, né? Tem vários tipos de histórico, e vários tipos de cantoria, e vários tipos de cura. E muito gratidão por trazer uma força para nós, para você ver. E Raul, muito gratidão.
Mais uma vez, quem já me conhece, eu sou o Unicunho do Acre, do Aldeia Boa Vista, e terras indígenas, Rio Jordão, e meu nome é Camuru. Eu passei em Camuru, né? Eu já trabalhei muito tempo, em vários lugares, faz canto. Até agora estou aqui, trabalhando. Muito gratidão, muito obrigado por trazer uma força para nós. Tchau, tchau. Já me está querendo, ibu kusipa, anda voy a dar bloque. Ya pa sunga sunki. Ancha pa pang, nuku mai nuku kungi, nuku puoki na. Kaya oki na, sine kaya mataki na. Nuku buta kusipa, awar kumbani so, nuku bawani. Ina voy a nkui, era bloque na. Pa ya dong kembaki na, pa nuku sunga sunki na. Pa nuku marin kembaki na. Pa nuku dadong kembaki na. Ni wa kusipa, hau nuku anu buta, nuku kaya oki, pa kaya oki, nuku puoki. Nuku hiyo ya bino kuka bino kuna uya nuku yomu ya bino ku ibu ya bino ku uta bino ku o ya bino ku kaya bino ki kaya ka shine kaya bino ki kaya ka ki. Ouch, 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 ouch. Siri, 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 siri. Mas pagou qualquer, pagou qualquer. Siri kayo shibu Siri kayo shibu Siri kayo shibu Siri kayo shibu Hanukai kiraki Hanukai kiraki Hanukai kiraki nuku shina kai nuku kaya oki kaya oki Shwa. Aburu kumbali Aburu kumbali Bali bidakasung Bali bidakasung Akaya waribu Akaya waribu Irisu kaya wa Irisu kaya waribu Siri kayo shibu Siri kayo shibu Atu bisirima Busca payo sirima
para buscar para botão, no que me botão. Pasiri matangi, pasiri matangi, berupa sirima, tersupa sirima. Sirima, Sirima Tani, Isi Sirima Tani. Siri Ika Yoshibu, Siri Ika Yoshibu. Akayawariwu, Akayawariwu, Sanapa Kayawariwu. Abukai Katanu, Abukai Katanu, Sanapa Katanu. Ananunuma Unuti Vivaini Manati Vivaini. Ananunuma Manati Vivaini Unuti Vivaini Manati Vivaini. Begitu. Isi bahasa Pawai buscar Pawai. Siri Kayoshibu, Siri Kayoshibu, Atu Vivawa, Nukubawa Niku. Atu Vikayawa, Nukubayawa Niku. Abua Matani, Isubua Matani, Anukai Kirani, Shinakai Kirani. Ano kain kina misna kain kina di suka apa bawa bais bawa bela do. Tagya. Siri Kayoshibu, Siri Kayoshibu. Akayawariwu, Nuku Kayawariwu. Abua Matani, Isi Buta Butapa, Yoshi Buta Butapa, Nuku Ibu Yoshibu. Nuku Buta Kushiba, Nuku Buta Kushiba. Atu Vivawa, Nuku Bawa Niku.
Kayawari China Kayawari Siri Kayuchibu Amatani Anukai Kirani Tukumakai Umakai Kirani Kai Ini Kirawan Nisumba matali Pabamati Paruki Pamato Ashuki Pasporto Baini Yogo Yoshio Pagutuke Oka Yoshio Pagutuke Pari Yoshio Pagutuke Oshi Yoshio Pagutuke Ishi Yoshio Pagutuke Yoshio Pagutuke Banki Sinoya Banki Ahare Make Sere Make Sere Ha 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 Hara House, house. House. Ai, muito obrigada por abrirem esse caminho, torná-lo mais sensível para a gente agora conversar e estar muito forte, ouvir essa voz da floresta que vocês trazem, essa presença que dilata o tempo. Muito agradecida a vocês, Icamuru, Nauapanã, muito House. Acho que agora a gente estabelece um outro lugar, né, para começar essa conversa com a Elce. E um lugar que faz mais sentido, talvez, nesse momento. A Elce, ela é uma antropóloga que trabalha desde os anos 80 com o povo do Runicuim, mais ligado ao Purus, que é uma outra região. Não é a mesma região do Icamuru e da Nauapanã, que é o Jordão. Ela tem um livro publicado sobre os desenhos Runicuim, os Kanãs, e sobre o grafismo, sobre a arte, a fluidez da forma. E é uma pessoa que trabalha bastante nesse estudo do Nishipan, do Yubã, das forças dos Yuxins, da força da floresta. Recentemente ela publicou um texto sobre o Nissum e a vingança do povo morcego. E esse texto dialoga com a fala dela de hoje, que é sobre Dao, que são as medicinas, e ela vai falar sobre a dor no remédio, sobre os caneis, sobre a vibração de som e visão que os caneis têm através dos cantos e das tecelagens e das artes. E a gente está aqui para ouvir a Elce. Obrigado a todos. Obrigada a Mariana, que proporcionou essa nossa conexão, Mariana e Muru. Obrigada, Madeleine. Então, vamos ouvir a Elce. Elce, você liga o seu microfone. Eu estou tentando, né? Consegui? Estão me ouvindo? Ok. Eu queria agradecer muito essa visita tão inesperada de Icamuru e seu filho para abrir aqui nossa fala, que me deu uma paz. Foi um canto de cura, que eles cantaram, um canto de cura para todos nós, para a floresta e para os que estão na cidade.
Então, eu agradeço muito esse sopro de Dao que veio lá de São Paulo para a gente aqui no Rio e para todos que estão conectados aqui nessa conversa, né? Essa pandemia do novo coronavírus, ele está conectado, né, de uma maneira muito estranha ao problema do antropoceno, que é essa época geológica em que o homem, de repente, se tornou o fator principal das mudanças climáticas. Então, assim, antropoceno é um termo de tomada de consciência das interferências excessivas dos humanos na nossa terra. E aí a pergunta surge, qual é o problema, qual é a relação entre a pandemia e o antropoceno? E de fato, né, esse vírus, ele tem uma ligação com a problemática relação entre a cidade e a floresta. Então, esse é um tema que me surgiu, e eu fiz esse pequeno texto para um blog da nossa revista. Foi numa conversa com Iban Runicuim, o cantor, importante cantor do Cipó do Rio Jordão, que ele me ligou se despedindo: essa pandemia, vamos todos nos retirar para a floresta, porque isso tudo é Nisum. E eu venho conversando há bastante tempo com ele e meus outros amigos e professores Runicuim sobre esse conceito de Nisum. E Iban, quando ele falou isso, ainda não sabia das hipóteses dos cientistas sobre qual seria, né, a origem desse vírus, onde ele surgiu, como ele surgiu. E de fato, se trata de um Nisum de outras florestas, das florestas asiáticas, das florestas chinesas. E o conceito de Nisum, ele é um conceito muito complexo, e que eu gostaria, assim, de começar com ele para a gente chegar no Dao, que esses dois conceitos estão estreitamente ligados, porque muitos grupos indígenas da floresta, eles têm essa ideia, que é uma ideia ecosófica, né, que é uma ideia muito sábia, que é de que todas as ações produzem reações, e que para viver é preciso matar, e que grande causa das doenças vividas pelos humanos vem do Nisum mandado por animais, mas também plantas e outros seres da floresta com os quais interagimos, como reação, como vingança. Então, a cosmopolítica Runicuim, e cada povo à sua maneira, consiste em tentar curar os males mandados por esse Nisum. Então, esse cuidar, ele é uma diplomacia interespécies. Então, o xamanismo está centrado nessa tentativa de você negociar com os donos da caça ou com os duplos da caça, que podem mandar seus duplos capturar o espírito do olho das pessoas que ou não respeitaram uma dieta, ou comeram caça macho. Então, o ritual da ayahuasca, a toma de cipó, uma parte importante desse ritual é a cura do Nisum, mas o Nisum, ele pode vir com o vento, ele pode vir de muitos lugares. Cada ser tem o seu próprio Dao, e esse Dao, ele é um instrumento, ele pode ser como se fosse uma arma. E
aventura que é a experiência de tomar cipó, a pessoa vai tomar primeiro a substância que vem da jiboia de Yuba, que é considerado seu sangue. E Yuba é um ancestral. Yuba é o ancestral que aprendeu a viver vários tipos de transformações. Então, ele é o ser por excelência que mostra que somos todos num processo de vida que consiste em sempre se tornar outro para poder se tornar a si mesmo. Então, para a pessoa poder ver esse lado invisível da realidade, desses outros seres que agem no nosso corpo, é preciso tomar o cipó, e o cipó, para a pessoa poder realmente ver esse mundo invisível, é preciso que Yuba, o dono da bebida, do povo jiboia, olha para a pessoa e ele vai engolir a pessoa por sua vez, para que depois a pessoa possa se tornar ela mesma e Yuba, e cantar com a voz de Yuba e olhar através dos olhos de Yuba. Então, essa lógica do xamanismo, para você poder ver o mundo dos espíritos, você precisa se tornar um deles, foi explicado também por Davi Kopenawa no seu livro A Queda do Céu. Para um xamã poder dançar com os chapiri, recebê-los, vê-los e ouvi-los, é preciso primeiro ter sido olhado por eles. Então, essa complexa cosmologia, ela aponta para uma filosofia muito diferente daquela que guia a nossa ontologia de origem ocidental, essa ontologia dualista, que tem suas raízes na mitologia greco-romana, também na mitologia judaica cristã, mas que foi, com o tempo, ficando cada vez mais dualista, no sentido de você separar o homem da natureza. E para você poder expandir o capitalismo, expandir a conquista do mundo, essa objetivação de quem é diferente, transformá-lo num objeto, é muito eficiente. Então, o que temos aí são duas ontologias que percebem a relação entre o homem e o mundo à sua volta de maneira muito diferente. Então, assim, as pessoas que estão apavoradas com a epidemia, quando elas descobrem que esse vírus se originou, é um vírus carregado por morcegos há milhares de anos, e que esses morcegos eles têm uma variedade enorme de coronavírus, e outras epidemias já vieram dos morcegos. Então, aí uma interpretação pode ser, primeiro, ou temos que matar todos os morcegos, né, no sentido de proteger os humanos, que é uma solução bastante problemática, porque, como os biólogos mostram, os morcegos são animais importantíssimos para a manutenção da vida na floresta. Eles são importantíssimos polinizadores. Muitas espécies de árvores dependem dos morcegos para se reproduzir. Os morcegos são seres que têm uma função tanto positiva quanto perigosa nesse delicado equilíbrio da biosfera, nesse delicado equilíbrio entre seres humanos e não humanos. Então, dizer que essa pandemia é a vingança dos morcegos lá das florestas da China por causa
do fato que seu habitat está sendo cada vez mais destruído, que eles estão sendo caçados e predados de modo totalmente mercantilista, capitalista, extrativista, sem nenhum controle para o equilíbrio ecológico. Então, essa questão é onde surge o vírus e quem é culpado. Tem um biólogo londrino que diz, o Cunningham, que diz, a culpa não é dos morcegos, a culpa é dos humanos. Agora, é importante saber que a culpa não é dos humanos como um todo, assim como a mudança climática não é a culpa de todos os humanos, é a culpa de um determinado sistema, de uma determinada relação que nós temos com a floresta. Então, nesse sentido, é muito interessante lembrar que povos nativos da floresta asiática que consomem há muito tempo morcego, o fazem dentro de um equilíbrio que permitiu que esse vírus não passasse para os humanos. Então, o problema que os ingleses chamam zoonotic spillover, né, da passagem de vírus de animais selvagens para os humanos, ele não resulta da relação entre humanos e animais selvagens, mas de que tipo de relação nós temos com a floresta. Então, nesse sentido é interessante também lembrar que a floresta amazônica, ela não é tão antiga assim. Ela é, na verdade, antropocênica, ou seja, a floresta, ela cresceu nos últimos 10 mil anos em estreita colaboração com populações humanas, só que populações humanas, como as populações indígenas que vivem hoje na floresta, que com ela mantinham uma relação de convivência. Então, é interessante saber que o fato dos primeiros, os grandes, né, os mega fauna que foram extintos e depois os humanos, o fato deles comerem certos frutos e certos animais faz com que essas árvores, essas plantas e esses seres existem cada vez mais em maior número. Então, o que temos que entender é que a existência desses outros seres ela é o resultado de uma relação de coexistência onde, se a ontologia em questão, que é o caso, né, dessas filosofias da floresta, tem uma clara consciência de que para viver é preciso matar, então tem uma clara consciência de que cada predação produz uma contrapredação, você vai ter uma relação de muito cuidado em contraste com a filosofia que está por trás do modernismo, do capitalismo, que objetiva, né, outros seres e transforma eles em fontes, em mercadorias, em fontes objetificadas de riqueza. Então, os povos indígenas são, na verdade, agora, com as epidemias, sabemos que as populações indígenas, desde a chegada dos colonizadores nas Américas, foram dizimadas muito mais pelas epidemias trazidas de longe do que pelas próprias armas, né? Então, as epidemias, por se tratar de uma população que nunca foi exposta a nenhum tipo de vírus parecido, não tinha nenhum anticorpo, e esses coronavírus atacam, né, o pulmão, tem a ver com doença respiratória, que são doenças que são para grupos de pouco contato totalmente desconhecidos. Então, a relação das populações indígenas com as epidemias é uma relação desastrosa, e hoje em dia, né, estamos vivendo essa tensão dobrada, porque na medida que nós estamos confinados, os únicos que não estão em quarentena, em isolamento voluntário, são os grileiros, garimpeiros e invasores madeireiros, invasores de terras indígenas. Então, as terras indígenas, é importante saber que eles são
uma proteção do mundo em muitos sentidos, né? Como a floresta amazônica, na verdade, ela é responsável pelo fato do Brasil Central ser uma área fértil a ser explorada pelo agrobusiness e não se transformou em deserto, né? E a hipervariedade de plantas, a biodiversidade extrema que caracteriza a Amazônia, ela como foi demonstrado por pesquisadores como Manuela Carneiro da Cunha e também Heckenberger e Eduardo Neves, essa hiperdiversidade de espécies convive com um tipo de sociedade, um tipo de cosmopolítica de populações indígenas que valorizam enormemente a variação, também esteticamente. Então, eles valorizam a multiplicidade. Então, as agricultoras Craô, por exemplo, produzem uma variedade enorme de favas, onde comparam as cores, os desenhos. Então, tem um prazer estético também na diversidade, na microvariação. A mesma coisa vale para os grupos indígenas do Alto Rio Negro, que produzem uma variedade enorme de mandioca, e assim vai para muitas outras espécies e também para as plantas medicinais. Então, a Amazônia é um tesouro de plantas medicinais e os Runicuim vêm a ser grandes conhecedores dessas plantas. Agora, eu queria só ainda fazer uma outra ponte com essa temática que nos ocupa todos nós hoje em dia, que é essa ligação entre morcego e a doença e a imagem do morcego para muitas culturas, né? O morcego, ele inspira medo e, na verdade, até um trecho do meu livro, que esse livro ele fala também de ritos de iniciação, de xamanismo, porque o livro só de desenho está ainda em preparação, não foi ainda terminado, viu, Ana? Porque esse desenho, a gente só chega no final lá. Aliás, foi o velho Agosto que determinou o ritmo dos meus estudos. Eu estava querendo estudar o desenho, o Canaan, e ele falou, primeiro você vai estudar o nosso Nishpupimá, o batismo, você vai seguir todas as etapas corretas do aprendizado, que o desenho chega no final. Agora, o desenho é um DAO também, ele participa dessa agência dos adornos de produzir corpos específicos, né? Os Uniquim são o povo do desenho, e eu acho que a gente poderia chamar os ameríndios como um todo como gente adorno, né? onde nos mitos de origem a gente vê a importância do adorno, o adorno como um fator definidor do modo de ser, do modo de ver e de um determinado corpo, né? Então, os mitos que contam como uma humanidade que era indiferenciada, onde as formas podiam se transformar umas nas outras, ela se tornou diferenciada do contínuo para o descontínuo através da adoção pelos animais. Cada animal, por exemplo, no caso do mitual, já produziu seu próprio adorno, seu próprio enfeite, sua própria máscara, para assumir a sua forma definitiva, sua forma da sua espécie. E entre os Runicuim tem mitos também que contam como a adoção de determinados desenhos ou colocar uma antiga rede, um focinho de cerâmica e comer as frutas desses animais possibilitou os seres, os humanos, de se transformarem, por exemplo, em queixada ou em onça pintada. Agora, voltando para
um trecho do meu livro que eu tinha esquecido quando fui ver o que eu já tinha escrito sobre esse complexo conceito de Dao, que tem essa interessante combinação de veneno e remédio, que o fármaco grego também já tem, né, de que todo remédio pode se tornar um veneno, depende da dosagem, depende do uso. Temos Dao, que é, além disso tudo, também adorno, e também a roupa pode ser, né, a roupa enquanto adorno, ele pode também ser um instrumento para transformar, por exemplo, para capturar o inimigo, né? Então, quando tem uns cantos do Cipó que eu traduzi com os cantos do Leôncio, o grande cantor de Cipó, que eu traduzi com a ajuda dele mesmo e do Tchaná e Sevedoá. Então, esses cantos mostram como o espírito do olho pode ser atacado pelo duplo do animal que quer se vingar através dos enfeites desse ser. Então, o animal vai jogar sua roupa listrada sobre o duplo da pessoa, e se a pessoa não tirar, ele vai se transformar nesse ser. E a mesma coisa, na verdade, acontece nas primeiras fases com Yuba. Yuba vai jogar seus desenhos sobre a pele e sobre o campo visual da pessoa que entra no seu domínio, e também seus colares, e com isso a pessoa vai se tornar, né, devir anaconda, devir Yuba, temporariamente, para depois sair, mas um xamã iniciado na arte do cipó, ele sempre vai ser um entre dois, ele vai ser um humano que possui também uma parte dessa agência de Yuba, que está capturado nos enfeites, nos desenhos. Então, esses desenhos, eles agem assim como os enfeites amarram, atraem, tem toda uma lógica muito complexa da agência desses artefatos e desses adornos, enfeites, que age assim como também agem outras substâncias e agem as folhas. Mas o que eu tinha visto aqui é mais um detalhe com relação ao morcego. O morcego, na verdade, para os Runiquim, ele é um Yushibu. De rato, o Katipuru, ele pode se transformar em morcego, mas ele também é um Yushibu que, como eu aqui vi, que muito tempo atrás, Antônio Pinheiro me contou, de que o Yushibu do morcego, ele é um poderoso iniciador dos antigos xamãs, chamados Mukaya, que é aquele que possui o amargo, e o morcego, o povo morcego podia armar uma armadilha para a pessoa que eles queriam transformar em pajé, em xamã, bater a pessoa com borduna para ele desmaiar, abrir a boca e inserir o muká no seu coração. A pessoa depois vai ser encontrada com sangue na boca, como desmaiado, e vai ser cuidado, e ele vai fazer a dieta para deixar crescer essa semente que foi plantada no coração, e essa semente vai crescer até assobiar, é como uma árvore que cresce no coração. Esse vai ser um mukaya que tem o Dao, na verdade, plantado dentro do seu corpo, ao modo dos dardos, das flechas descritas, por exemplo, no texto, né, do Chomei, que o Jeremy comentou na última sessão e que a Ana publicou aqui nessa página do Selvagem. Então, o morcego, além de ser uma das formas do Katipuru que ensinou a arte do plantio para os humanos, antes os humanos só comiam terra, esse morcego, então, esse mito mostra o quanto o morcego, para os Runiquim, está ligado a esse conhecimento do plantio e da disseminação das sementes e da polinização, e o morcego também enquanto grande modelo da capacidade de transformação, né, que é
um mamífero que voa e também vive em grandes grupos, então ele é um Jushibu mesmo, né? Agora, eu queria então, depois de falar do morcego e do mucaiá, falar mais um pouquinho do Daoyá, né? O Daoyá é o conhecedor de plantas e esse conhecimento, ele não é tão diferente, na verdade, é complementar a arte do mucaiá, mas para você conhecer essa enorme variedade de plantas, é preciso ter um mestre. Então, diferentemente dessa história da iniciação do xamã, que foi iniciado pelos Yushin, pelos Ushibu, sem mestre humano, o Daoyá precisa de um mestre humano para ensinar. É certo que muitas plantas podem ser aprendidas também na miração com cipó, mas tem muitas plantas que precisam ser ensinadas por um mestre. E o interessante é que um Daoyá, é impossível que um curador conheça somente as plantas que curam, porque é muitas vezes muito difícil distinguir a planta que mata, a planta que é um veneno, da planta que cura. E a pessoa que anda na mata e que procura plantas medicinais tem que saber evitar as plantas que matam e não olhar para elas e dizer, eu já te conheço, e passar, porque se a pessoa cai na armadilha de parar e olhar, essa planta pode matar a ele mesmo, porque aí temos a questão de que tantos animais quanto plantas foram gente no passado. Então, nós trabalhamos com uma mitologia, de como foi muito bem sintetizado por Viveiros de Castro no seu conceito de perspectivismo. Nós vivemos com um mundo onde antes todos os seres eram humanos e depois teve eventos que produziu a diferenciação em espécies, mas essas espécies, tanto plantas quanto animais, eles continuam sendo gente num outro nível. E é esse seu lado de gente que pode ser acessado pelo xamanismo. Tanto o xamanismo de rapé, quanto o xamanismo do cipó, quanto o xamanismo do mucá, o xamanismo do darô. Tem muitos tipos de xamanismo, tem também o xamanismo da samaúma, tem uma variedade enorme, né, de plantas que podem ensinar. Então, essas plantas, elas são gente também. E elas se revelam enquanto gente. No caso da ayahuasca, do Yubã, é muito complexo, porque, na verdade, o Yubã tem um mito que mostra como um ancestral do Abusan, ao ir morar com o povo Jiboia, ele voltou transformado. Então, ele já se tornou Yubã, através do consumo do cipó. Quando ele morre, seu corpo vai ser enterrado e do seu corpo vai nascer o cipó. Então, essa parte do mito conta como um humano se transformou em planta. E tem outros mitos que mostram como, depois da morte, um humano pode se transformar em queixada, pode se transformar em jiboia, pode se transformar em onça. Isso dependendo do que aconteceu com ele na vida. Então, o que nós temos aqui é uma ontologia que coloca a possibilidade da transformação como iminente no processo de vida das pessoas. E nossa ontologia dualista é muito diferente, né, que narra como, né,
a evolução do homem, que descende do peixe, que se tornou mamífero, depois os primatas e depois os humanos, esse processo de especiação não prevê a possibilidade de transformação entre as espécies, né? Então, assim, o que nós temos em comum com os animais é a sua animalidade. Agora, o que na cosmologia ameríndia nós temos em comum com os animais é que somos todos seres com intencionalidade. Então, essa ideia também na própria literatura recente sobre, por exemplo, a neurobiologia das plantas, como o Mancuso, a gente vai perceber que a própria biologia também mostra que a vida, ela requer intencionalidade, observação, ela requer improvisação, essa nossa antiga ideia de uma matéria inerte, ela está cada vez mais sendo revista, né? Então, a ideia de que todos os seres estão em conjunto, primeiro somos atravessados por outros seres e outras agências, somos fractais e somos internamente já constituídas, né, por relações, a própria ciência também está cada vez mais falando nessa direção. Então, o que nós percebemos é que as ontologias ameríndias, as filosofias indígenas, né, de tradições muito distintas da ciência acadêmica, né, de origem ocidental, essas outras filosofias, elas têm muito se aproximam cada vez mais das novas teorias científicas, né? Então, o que nós precisamos fazer com essas outras estéticas e outras filosofias não é tentar validá-los em termos do que a ciência consegue provar, de que eles estavam certo ali, estavam certo acolá, mas o que interessa nessas ciências é o resultado do tipo de mundo que essas ontologias relacionais criam. Então, se existem florestas em pé, com essa enorme biodiversidade, onde também os agentes patogênicos podem ficar protegidos com seus hospedeiros naturais, que não adoecem desses agentes, se essas reservas, né, de diversidade, elas guardam milhares de soluções para milhares de perguntas que a gente ainda não fez e ainda terá que fazer. Então, o que nessa discussão sobre a pandemia e sua relação com o antropoceno, o que temos a aprender com essa discussão é que os epidemiologistas, biólogos, cada vez mais estão chegando nessa conclusão de que é o modelo relacional de exploração desmedida, exploração predatória dos recursos da floresta, também o mesmo modelo de exploração de monocultura, que elimina a diversidade também no agrobusiness, é a razão da passagem de agentes patogênicos para os humanos, ou seja, é a razão o mero vírus se tornar uma doença grave. Então, nesse sentido, temos ali essa ambiguidade da negatividade e positividade dos vetores de doença muito bem assinalados, né? Porque nós somos um conjunto, né, de bactérias e viroses e seres combatendo dentro do mesmo espaço. Então, essa ideia de que o ser humano é a casa de uma multiplicidade de espíritos invisíveis dialoga muito bem com essa ideia, né, de dessas viroses e bactérias e células fazendo uma batalha dentro do nosso organismo para ver quem vai vencer a batalha. Então, eu perdi totalmente aqui a noção da hora,
Então, eu queria perguntar para Ana se está na hora de eu dar uma pausa. Nossa, tá tão bom essa sua fala. A gente está aqui, né, desde o Selvagem de 2019, trabalhando no livro dos seres invisíveis, pensando muito nessa relação dos seres invisíveis que nos habitam e que conseguem gerar um equilíbrio na biosfera, que estão em atividade e em relação entre eles, para que a gente tenha oxigênio, carbono e a natureza esteja em equilíbrio. E pensando como, de alguma forma, a gente precisa de mais intimidade com eles, né? Agora que a gente vê o quanto eles podem parar, né, toda a nossa atividade humana, talvez as pessoas prestem mais atenção nisso. E a gente já estava nessa muito por conta enfim, da biosfera, do DNA, dessas pesquisas que o ciclo adentra, né? E aí eu fiquei pensando muito nesse seu conhecimento do Canet como um equilíbrio, né? De alguma forma, o Canet ele apresenta, né, um equilíbrio entre essas forças, o equilíbrio entre as relações de claro e escuro, de presa, predador, de som, né, de silêncio e som, de voz que sai e segura. Então, não sei se você poderia falar mais um pouquinho sobre essa questão mais clara, assim, do padrão, do desenho Rune Queen, e também, eu lembrando aqui, rapidamente, aproveitar que o morcego, né, esse encantado de Uxibu, né, que é esse ser que pode viver em múltiplas formas, ou que ele é o polinizador da Samaúma, né, da árvore mais sagrada, assim, não sei se a palavra é sagrada, mas dessa força na, na, na floresta, né, de uma das maiores árvores, ele que poliniza essa árvore, né, ele que fecunda essa árvore, ele que carrega o pólen. Então, isso eu acho muito lindo quando eu vejo as árvores, as samaúmas nas aldeias, né, pensando que ali o povo morcego está agenciando uma relação gigante de conhecimento, né. É isso, e também agora estão chegando as perguntas aqui. Mas não sei se você poderia falar um pouquinho mais do Canet. Eu vou falar um pouquinho. Então, porque o Canet Rune Queen se caracteriza muito por um equilíbrio interessante, né, entre tá me ouvindo? Sim, eu estou ouvindo. Sim. Um equilíbrio entre simetria e assimetria, né? Então, assim, o desenho que a gente mais vê, né, que um desenho, assim, um motivo onde você tem dificuldade de decidir qual figura escolher. Então, a possibilidade de você alternar entre figura e fundo, ela tem a ver com essa simetria, né, de cores contrastantes, como você falou, e que aponta exatamente para a característica do entre dois de todo ser, né, que esse virar outro, essa questão de cada entidade ser composta de uma multiplicidade de relações e de pelo menos cada unidade é uma dualidade, né? Então, uma das imagens que se pode ler nesse desenho é a relação entre masculino e feminino, que produz um novo corpo. Aí depois você tem uma coisa que me chamou a atenção e que também já tinha sido notado nos anos 70 por uma museóloga que estava vendo os padrões que o antropólogo Kensinger tinha trazido para o museu. Ela também tinha notado essa sistemática introdução em todos os tecidos de um detalhe assimétrico. E depois eu fui trabalhando esse detalhe assimétrico, que é, na verdade, o motor de um novo motivo. E quando, então, a partir dessas constatações estilísticas, a gente vai escutar, né, o conhecimento que existe sobre os Canet, que é muito vasto e complexo, e todos os nomes apontam para diferentes seres, né, que uma senhora me falou, quando eu comecei a estudar, quando eu estava chegando nos Rune Queen, já
faleceu há bastante tempo. Ela falou, olha, o Kanã é a linguagem do Jushin. Então, quando a gente começa a ver os mitos de origem do desenho e também o papel do desenho nos cantos com cipó, a gente vai ver que, de fato, o desenho é ligado ao Jushin, porque ele aponta as conexões, as linhas invisíveis que conectam todos os seres. Então, nós temos no mito de Yuba, o Yuba Yuba é um ser complexo, né? Que tem um mito que conta a transformação de Yuba em lua. Yuba é lua, Yuba é jiboia, Yuba tem a árvore de Yuba, que é a Samaúma, que é onde vivem todos os espíritos. Samaúma é a árvore da vida, então é interessantíssimo, né? Essa questão. A própria Samaúma tem uma seiva que os grandes pajés, os grandes xamãs, antigamente tomavam, mas que produziam um efeito muito mais poderoso do que o cipó. A pessoa saía correndo, subia na árvore, aprendia os cantos dos pássaros, como o Capistrano de Abreu também descreve. Então, o Kanã, o primeiro desenho foi a marca que a irmã fez na cara do irmão quando ela descobriu que ele estava namorando ela aos escondidos. Então, o primeiro desenho na verdade, uma marca feminina que determina a proibição do incesto, né? Então, eu tenho pensado depois bastante sobre o desenho como uma lógica de falar das conexões, das distâncias apropriadas e da transgressão dessas distâncias, né? Então, os mitos contam muito isso, e os mitos, inclusive, então, mostram como o desenho é aquilo que conecta homem e mulher, e como desde o começo, quando a primeira mulher aprendeu o desenho, já que ela morava sozinha, não tinha filha para quem ensinar, ela ensinou para o filho. Então, o desenho é dos homens e das mulheres, assim como o cipó é dos homens e das mulheres, porque a jiboia é o que conecta os gêneros, o que conecta também porque o cipó tem também essa história do povo do cipó que subiu para o céu. Então, o primeiro desenho também, o arco-íris, é o que conecta o povo do céu com o povo da terra, e o que conecta também o povo da água com o povo da terra, quando aparece essa mulher jiboia toda desenhada a seduzir a anta e depois a seduzir o primeiro ancestral. Então, tem o que eu vou assim, encerrar, porque eu estou dando uma resposta muito longa à sua pergunta, mas tem esse mito que é muito bonito, que é uma coisa que eu acho muito bonito nessa lógica da inversão das posições entre predador e presa, que também vale para a relação de gênero, e vale para todas as relações hierárquicas, que os Unicuim têm uma cosmopolítica muito igualitária, que tem um mito que diz que a jiboia se originou durante o dilúvio da combinação de homem e mulher deitados na sua rede com desenho. Então, a pele é a rede, e depois a mulher vai aprender a tecer rede com a jiboia. Então, não se sabe o que veio primeiro, a jiboia, que já surgiu da rede com desenho, ou a rede com desenho que veio da jiboia. Então, assim, eu acho que os cantos de cipó também vão mostrar o tempo todo que o que engloba vai ser englobado, e o que devora vai ser devorado, e que para viver tem que morrer, e assim vai, tem que virar outro, e a pessoa nunca é uma unidade estanque, a pessoa é sempre atravessada por relações. Eu acho que o desenho fala disso, o cipó também. Sem som, desculpa. Sim. Está todo mundo sem som, então eu vou voltar. De que maneira o morcego aparece no repertório de padrões gráficos Runicuim?
a Jamile, e elaborar sobre o lado funcional do Canaã, além do adorno, da beleza, da proteção. Eu acho que era sobre isso que você estava falando, se ele tem um propósito de ser desenhado. E tem uma da Carol que pedindo para você elaborar sobre o Nissum do duplo do olho. E a Camila quer saber se essa história do Abu-San, que se transforma em Yuban, indo viver com as cobras, mas que também tem a história do Yuban e Nu, se há uma relação ou se é a mesma história com variações. Então, é um pouco sobre esse universo aí que a gente quer saber mais. Então, Yuban e Nu e do Abu-San são duas versões do mesmo mito, e a questão é essa, né, que o caráter fascinante que da mitologia ameríndia é que ela está assim como a sua cosmologia está em constante processo de transformação. Então os mitos eles se transformam e são os mesmos, e podem agregar outros mitos, e juntos vão compondo, né, uma narrativa. Então, no caso, por exemplo, do ritual de Cipó, podem aparecer várias alusões a mitos, que as pessoas que conhecem os mitos, vão lembrar o mito e pode reviver esse episódio do mito. O mito a ideia do Canaã é que a jiboia ela possuiria todos os desenhos possíveis na sua pele, e agora tem uns desenhos que são muito recorrentes, que são os desenhos que referem a partes do corpo da jiboia, desenhos que se referem à onça, desenho da onça, borboleta, também espinho, tem nomes de desenho que se referem a características técnicas de tocar ou não das linhas. Então, e tem a possibilidade de surgir novos desenhos a todo instante. Então, o Canaã, ele na verdade, ele é uma matriz geradora da possibilidade de motivos. Então, para mim, quando eu estava fazendo essa exposição no Caminho da Miçanga, eu fiquei maravilhada com a quantidade de novos motivos que eu vi surgir do território do Jordão, que eu nunca tinha encontrado no território lá do Purus. E por outro lado, tem tem um estoque de desenhos que são totalmente ancestrais, né, que sempre voltam. Então, um desses motivos é a famosa Samaúma, que é considerado o maior e mais complexo desenho. Tem o desenho da aranha. Eu estou tentando lembrar do desenho do morcego, que não me ocorre assim aqui de imediato. Eu acho que ele pertence mais ao nível mesmo da transformação da forma, do entre as linhas. Ou alguém pode também torná-lo visível também. Sim. Então, tem essa pergunta que fala sobre o Nissum do duplo do olho. O Nissum do duplo do olho... não, a questão é a seguinte, tanto o rapé quanto o cipó, eles produzem tonteira, dor de cabeça, e quando a pessoa sente isso, essa sensação que eles produzem na pessoa é Nissum. E aí é preciso perceber de onde vem esse Nissum, que é na verdade, a ação desses seres imagem, desses duplos, a ação desses Yushin, liberados pelos animais ou pelas plantas que nós cortamos, ou que nos comemos, ou que nos defumamos. Então, esses seres imagem, esses duplos, né? Seres imagem é um termo que foi introduzido por Davi Copenau para fugir da palavra espírito. Aí nós temos Yushin.
eles têm chapiri. Então, esses seres, o que eles vão tentar fazer? Quando a pessoa está sob a pressão do cipó, eles vão tentar cobrir esse espírito do olho da pessoa com sua própria roupa, com seus enfeites, para capturar esse espírito e transformá-lo num corpo do animal que ele comeu. Então, ali tem esse perigo de você se tornar aquilo que você ingeriu. E isso em alguns casos é evitado, em outros casos é procurado. Então, na verdade, uma lógica de captura. O Nisum é um sinal de que alguma vingança, algum cupi de outros seres está agindo dentro do seu corpo. E aí o canto, ele revela e depois desfaz, ele cura. Ou então, disse, olha, no caso, quando é realmente um acometimento forte, aí tem que, depois da sessão, curar com Dao, né, com plantas medicinais. Tem um caso que, para mim, sim, explicou muito bem como funciona essa lógica do Nisum, de uma menina que estava tendo ataques com espuma na boca, assim, tremendo, com espasmódicos, né, que parecia ataques epilépticos, parecia assim Então, o que o velho Agosto explicou é que aí, nesse caso, tinha que descobrir qual é o duplo do animal que estava querendo transformar e levar essa criança. Então, podia ser uma capivara, por exemplo. Aí tinha que descobrir se os pais quebraram a dieta, o tabu de comer capivara durante a gravidez, ou quando a criança estava pequena, ou o tabu de ter relações. Então, porque tem essa questão, essa concepção do corpo da criança como estando muito ligado aos seres que o produziram. Então, ele é muito permeável e ele está ligado realmente aos pais. Então, o que os pais fazem tem efeito sobre o corpo da criança, que os seres com os quais os pais entram em relação vão depois agir sobre a criança. Então, nesse caso, foi diagnosticado que era essa capivara que estava tentando roubar a criança. Então, se foi procurar 10 tipos de folhas, e cada folha tinha o nome de uma parte do corpo desse animal, para banhar a criança, para tirar totalmente esse englobamento, né, e que passa primeiro pelas afeições, para depois se fixar na forma. Então, a lógica da transformação é de que primeiro a pessoa vai agir como onça, né? Agir como capivara, vai ser assaltado por essa outra agência. Não sei se Bem interessante. Eu estava pensando se essa compreensão das ontologias ameríndias de que percebem essa relação entre as coisas, essa relação entre as nossas ações e o que vem a partir delas. A gente que vive num mundo já tão processado, né, nesse momento aqui de civilização ocidental, onde a gente consome coisas que continuam tendo ações, só que essas ações já passaram por grandes caminhos, né? Um refrigerante já é a mineradora, já é o processo químico, já é a fábrica, já é a relação com os funcionários. Enfim, na hora que a gente fragmentou todas as relações que são diferentes da relação da sociedade, de um povo indígena na floresta, que as relações são mais diretas, então as influências são mais dualistas, né? A sensação que eu tenho é que o nosso campo vibratório, né, é muito fragmentado nesse momento. Eu não sei como é que você entende, se isso se aplica, sabe? Aplicar essa compreensão de causa e efeito, de troca, nesse momento, nesse contexto que a maior parte das pessoas tem vivido nessa grande cidade. Eu acho que, inclusive na grande cidade, a gente percebe muitas vezes que a nossa distância, né, do animal vivo para o animal que se come se tornou tão grande que seria até um choque ser confrontado com o fato de que esse animal já viveu, né?
Então, no caso dessas grandes criações, né, especialmente criação de frango, de galinhas e de porcos, eles são criados em situações de extremo estresse, né? São verdadeiros campos de concentração de animais, né? Os animais são maltratados para se transformar em comida. Então, eu acho que essa desconexão que nós temos entre o que comemos e como foi produzido, eu acho que é um grande problema, porque nos torna insensível para as consequências do que comemos, né? Se você tem que conhecer o ser, tanto a planta, tem que cuidar dela, tem que buscar ela, quanto o animal tem que caçar, tem que... você tem um profundo conhecimento sobre como todos esses seres se alimentam um dos outros e são interdependentes. Então, eu acho que Byung-Chul Han é um filósofo sul-coreano que mora em Berlim, que estava participando desses debates sobre a pandemia, e ele falou que o Ocidente perdeu o medo da alteridade, né, e banalizou toda a negatividade e eliminou todas as barreiras imunológicas, né? Então, assim, nós estamos assim numa hiperconectividade sem nenhuma proteção. Então, nós somos atravessados por vibrações e ruídos e a gente nem sabe, né, os efeitos. Também o sistema médico é um sistema que procura, em geral, curar e vender remédio em vez de prevenir. Então, essas tradições outras de pensamento, eles são muito necessários para a gente começar a aprender com eles, né? E mostrar, porque quanto mais você tem consciência do que é preciso para o que é preciso para a sua comida existir, mais cuidado você vai tomar. Então, eu acho que sim, a nossa sociedade, eu sinto isso muito também, como eu brinco como ex-europeia, né, essa resistência que o pensamento modernista tinha até pouco tempo, eram só os muito alternativos que eram sensíveis à possibilidade de outros seres serem sensíveis, ou a possibilidade de você compreender as lógicas do adoecimento que são relacionais. Então, assim, rapidamente essa alteridade era enquadrada como superstição. Então, acho que hoje em dia nós temos que começar a pensar, olha, o que é essa superstição? Talvez não seja nada mais do que o modo de você ter consciência de como a qualidade das relações que nós temos com os seres à nossa volta ajudam a moldar esse mundo, né? Então, eu acho, muito recente esse conhecimento, que até hoje eu acho que muita gente pensa, inclusive como tem conflitos, mais na África atualmente, né, de organizações de proteção do meio ambiente que não querem deixar as populações nativas conviver com o meio ambiente que eles criaram, né? Então, esse conflito entre populações indígenas e a floresta é uma coisa maluca, de você agora vai começar a proibir as pessoas que são responsáveis pela existência dessa biodiversidade, proibi-los a caçar, né? Então, eu acho que o que é preciso é a gente começar a valorizar o respeito pela diversidade. As populações ameríndias, eles têm um extremo respeito pela diversidade. Como a gente vê agora nessa mobilização política, um caiapó não vai querer que um colina seja como ele, né? Então, assim, o extremo respeito pela diversidade das espécies e dos grupos, cada um tem seu corpo, tem seu adorno, tem seu modo de comer, esse extremo respeito pela diversidade, eu acho que é algo que a tradição da qual a gente descende tem mostrado ter muita dificuldade de respeitar, e hoje em dia estamos vivendo, infelizmente, né, quando a gente achava que o mundo estava começando a aprender,
de novo, uma superpolarização. Então, mas eu acho que a polarização também tem a ver com o crescimento dessa força de consciência, de que temos que aprender a conviver com as plantas, com os animais, com a floresta, e que quem pode nos ensinar isso são as populações da floresta. Sim. Tem aqui 3 perguntas bem interessantes. Uma é sobre o spillover, trazido pelo epidemiologista junto da transformação. Ele quer saber como seria possível pensar essa noção de spillover trazida pelo epidemiologista junto da transformação ontológica que o povo Runicuim vive. Você captou essa pergunta? Eu não sei se o povo Runicuim está vivendo uma transformação ontológica. Eu acho que eles estão tentando ensinar a sua ontologia para os aprendizes da cidade. Acho que os Runicuim estão cada vez mais, e isso eu queria aproveitar essa pergunta para mostrar assim, que eu acho que, né, os mitos fundadores dos nossos modos de pensar são os alicerces que estruturam nosso pensamento, né? Então, você achar que Eva saiu da costela de Adão, que Deus criou o homem para mandar sobre a natureza, tem outros efeitos do que você achar que pode se transformar num morcego. Então, o que nós temos na Amazônia toda, e agora novamente com toda a força, é uma investida, e que as pessoas que querem conquistar esses territórios sabem que é pela cabeça que você tem que conquistar. Então, essa investida de missionários querendo, né, ensinar essas outras populações que as ideias deles são erradas e inspiradas pelo diabo. Então, sim, os católicos fizeram uma autocrítica e agora são os evangélicos que estão nessa caça, né, as almas virgens, né, de poder salvar as pessoas que pensam diferentemente. Então, realmente a presença maciça de missionários em terras indígenas pode ameaçar não só as pessoas, as vidas das pessoas, mas modos de pensar, ontologias relacionais, que obviamente as próprias populações indígenas vão reinterpretar, vão redefinir, mas como já dizia Clastre, né, e como e Lévi-Strauss, esses antigos etnólogos apaixonados pelo modo de pensar dos ameríndios, todas as mudanças começam com a filosofia, com a convicção, com o modo de você ver o mundo. Então, o que aconteceu no Jordão é muito bonito, porque primeiro você tinha uma apropriação da cultura da ayahuasca por um viés cristianizado pelo Santo Daime, mas que sempre foi muito mais aberto à presença indígena do que enfim, a Igreja Católica ou qualquer igreja assim mais dogmática. E depois, a partir dali, você tem agora um movimento contrário, né, que a gente chamou assim, né, nessa outra conversa que nós tivemos, Ana, né, de que a floresta, através de Ubã, através da jiboia e através dos jovens que vão levar-se para o mundo, resolveu sair e tentar capturar e converter, né, tentar revegetalizar. Então, é um pouco isso. Eu acho que se você mantém a floresta em pé, os morcegos vão ficar quietos lá e vão ficar mandando menos doença para a gente. Não sei se eu respondo. Você estava falando de mito, tem uma pergunta, a Antônia Augusto pergunta se existe lógica nos mitos. O termo lógica, como se relaciona com mitologia? Então, eu acho que temos assim, um grande nome, né? Ele foi chamado por muitos o maior pensador do século XX, Lévi-Strauss, que numa entrevista no fim da vida, ou quando ele estava falando com um colega japonês, que ele tinha uma paixão pela cultura japonesa, ele disse que ele dedicou a maior parte da sua vida a entender os mitos. E o que foi a grande missão de Lévi-Strauss foi
de mostrar que a razão humana ela está presente em todas as sociedades humanas. Então, é de mostrar a lógica racional por trás dos mitos, né, que os mitos foram acusados de serem confabulações. Então, na verdade, o que ele mostra é que nos mitos as sociedades elaboram pensamentos sobre relações, sobre distâncias apropriadas, sobre possibilidades relacionais, então, assim, sobre como as diferenças surgiram. Então, a mitologia, e o Lévi-Strauss escreveu muitos volumes, né, 4 chamados mitológicas, mas depois outros sobre mitos, mostrando como a concatenação de mitos de diferentes lugares das Américas pode ser uma grande sinfonia de mitos, e como esses mitos são versões de outros mitos e revelam um modo de pensar apesar do sujeito que pensa, né? Então na verdade nos mitos transmitidos pela assim, oralmente, né, e também guardados em trechos de cantos, né, então tem várias técnicas também de transmissão dos mitos, eles eles não precisam ser conservados em estado não alterado. Oi, Camuru. Tchau, tudo bom? Tudo bem. Então a gente está pedindo aqui para você encerrar com um canto, para a gente se despedir dessa conversa e agradecer muito a sua participação, a do seu filho na Uapanã, e dizer que para a gente é uma honra, uma alegria e uma, uma felicidade mesmo estar com vocês nessa conexão, nesse momento. Esperando que vocês voltem para a Floresta em segurança, quando for possível voltar, tenham cuidado também para essa volta. E agora apareceu o Digo, não sei como. Vou sair então. Está muito louca agora essa conversa. Sim, e aí agora vocês. Tá com vocês aí o encerramento, o fechamento da nosso encontro. Elce, super obrigada a todos que estiveram aí, que vão assistir depois, que a gente agora vai para esse tempo virtual, a nossa imagem aqui, depois fica aí no tempo virtual. Obrigada a todo mundo. É muito bom. Obrigada. Mais uma vez, boa noite, grupo, Boa noite. família, e os chai, que eu sou em Camuru, né, Ronicoim, da Floresta, do TED na Rio Jordão, e a Aldeia Boa Vista, aqui onde eu estou, moro. Então, sempre nós nascemos lá, criamos lá, aí nós estamos dentro da floresta. Ronicoim do Acre. Como você falou, né? E uma história que é muito bonita que eu vi que você está contando, essa é muita história. É assim que tempo atrás nós vimos isso, nosso grupo, nossa família. Aí, hoje em dia, nesse tempo, nós estamos diferenciados e entre Cunauá com Runicuim. Tempo de maloca, tempo de cativeiro, antes de nós, antes de vocês. Diz que nós vemos assim, você está contando história, né? Assim é a história. Para onde nós viemos, nossa luta. Agora, nós estamos dentro do Brasil, nós Runicuim. Aí, e o planeta só uma só. A Terra, né? Aí, da Amazônia, é o segundo planeta que nós estamos dentro da floresta. O planeta é muito sagrado. É como aqui desse planeta, não. Desse planeta aqui, muita poluição, muita química. Não é hoje.
tempo vem que é de lá. É como o nosso histórico, você contando o histórico. Essa é a história, essa é a verdade. Nós estamos dentro da verdade ainda. Nós, ruim, eu vou sair na hora. Agora nós estamos diferenciados, muito bom, parceria com os amigos. Queria conhecer, vocês queriam conhecer nosso tradução e nós mesmos também. Então, isso é histórico muito bonito. Se nós vamos contar o histórico nessa época, nós dá de amanhecer até amanhã. Esse daí, o tempo atrás, nós Runicuim, nós é muita luta, não, mas nós sempre vivemos. Nossa família, nosso grupo. De 1900 para cá, meu bisavô, meu avô, meu pai e mãe, até agora eu estou nessa época ainda. Runicuim, Yoshibu. Yoshibu, nós somos todos Yoshibu, nós todos. Não é só eu. Nós somos todos Yoshibu. Yoshibu, que Yoshibu, nós tem cada nós tem nossa salvação. Cada nós tem pensando no Pangoxipá, eu Agoxipá, as ideias. Agora eu vou contar Vou contar de cura, como nós estamos vendo essa histórico, histórico muito feio, muito coisa ruim, temporal muito feio. Isso daí não vai chegar perto com nós passa muito longe. Eu chego aqui daqui, ainda vou cair alguém. Eu chego aqui daqui, ainda vou cair alguém. Eu para cair alguém. Eu para lhe dizer alguém, para tu alguém. Una no mahiwa, abo agawin, una no mahato giwa. Abo agawin, una no mahato budaya kina. Ato tami pikin peo kina. Yobu yama yoshibu, tani kina ki. Isi, to kina. Do waka yoshibu, dami kainiso. Bishi yoshibu, hato kaya kina. Do waka yoshibu, dami kainiso. Kusa yoshibu, yobu na uskan, hato dawa kina. Liu yoshibu, sumkidaki, sumaba kisini sumaba kina. Saba yoshibu tankidaki, até o saba kashina saba ok, sina saba pa ok, você não tá aqui. Esse daqui vários tipos de Yobu Yoshibu, muito Yobu. Como você falar, né? Yobu, muito vários tipos de Yobu. Até nós estamos Yobu, nós todos. Enquanto nós estamos vivos, nós estamos Yobu. Primeiro Yobu, que é o Yobu Nio Yoshibu, é a primeira natureza. Esse que vamos chamar força, esse que vai trazer força para nós. Vamos viver bem, defender essa doença, afastar a doença, pedir a permissão da doença para não passar mais. Passa perto do e house.
eu yoshi wutan, eu yoshi wutan, eu yoshi wutan, eu yoshi wutan. Akayawarivu, 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 nukukayawarivu. Kaya okay na, kaya okay. Sinakaya okay, sinakaya matagi. Nuku kaya wariwu, nuku kaya wariwu, wariwu. Eskawata kayawa, eskawata kayawa, eskawata kayawa, eskawata kayawa, ikayawa ikiki. Kaya okay passion okay, jero kaya okay, sine kaya okay, jino changkang okay, jero ayo kaya hong kaya makan jero kaya makan. Kaya kirang sine kaya birang. Oi bawa birang, listen bawa matang. Yovana iberubu, yovana iberubu, yovana iberubu, yovana iberubu, na iberubu butan, na iberubu butan. Akayawariwu, 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 nubukayawariwu, 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 wariwu. Kaya okay, kaya okay. Sine kaya okay. Eskawata kayawa, eskawata kayawa, eskawata kayawa, eskawata kayawa, ikayawa ikiki. Ibu naik berkaya kena, berpatung, semua kena, berpatung pernicing. Yo mana yo shiru,
Yoshibu Yomana Yoshibu Yomana Yoshibu Mana Yoshibu Mana Yoshibu Akayawariwu 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 Mana Yoshibu Nukukayawariwu 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 Wariwu Uskawatakayawa 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 Ikayawa Ikiki Yowuni Yowuni Yoshibu Yowuni Yoshibu Yowuni Yoshibu Yowuni Yoshibu 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 Akayawariwu Akayawariwu Karaoke na karaoke karaoke na karaoke Akayawariwu Akayawariwu Nukukayawariwu 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 Wariwu Nukukayawariwu Uskawatakayawa Uskawatakayawa Ikayawa Ikiki Yobu Yura Yoshibu Yobu Yura Yoshibu Yobu Yura Yoshibu Yobu Yura Yoshibu Yura Yoshibu Yura Yoshibu Yura Yoshibu Akaya
Akayawariwu, 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 Nukukayawariwu, 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 Wariwu, Uskawata kayawa, Uskawata kayawa, Ikayawa, Ikiki. Yobu Yoshimu, Yobu Yoshimu, Yoshimu, Anukai Yakuni, Nukukai Marivu, Yobu Yoshimu, Yoshimu, Akayawariwu. Nukukayawariwu, Nukukayawariwu, Wariwu, Uskawata kayawa, Uskawata kayawa, Ikayawa, Ikiki. Utang. Gratidão, Zé. Gratidão. Encerrando a transmissão aqui. Muito bom. Poxa, que belo presente esse canto de abrir e fechar. Lindo. Lindo. Estou muito feliz também, Elcio. Obrigadão. Obrigada pelo convite. Continue essas conversas, que são muito boas. Continuamos.